Olá, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo, né, para corrigir a parte de português das provas de professor, né, de nível superior, todas as áreas de professores, e para que vocês vejam que há uma questão aqui, dentro de língua portuguesa, que nós podemos entrar com recurso. Eu já entrei, já instruí algumas outras pessoas a entrarem, e quem quiser entrar, só me mandar a mensagem no privado, que eu mando o texto para você recortar e colar lá na justificativa do recurso, tá? Então, vamos lá, vamos corrigir a questão número 1, deixou algumas dúvidas nessa questão aqui, algumas pessoas, alguns de vocês, né, entraram em contato comigo para falar a respeito dessa questão número 1, e eu vou mostrar para vocês que o gabarito dela está certo, tá? Que é a letra B. Vamos lá. Lá, na hora da prova, todo mundo sabe que não se deve ler o texto primeiro, né? Que o ideal é ver o que a questão quer. Nesse caso aqui, a questão número 1 já nos dá as diretrizes sobre o que nós vamos fazer para resolver a questão. Então, tem de ler. Você já leu lá na hora da prova. Agora vem comigo aqui que eu vou te mostrar a resposta. Ó, o gabarito é a letra B, tá? Isso não fica legal não, mas pelo menos dá uma destacada. Dos inscritos para participação nessa edição do Enem 2024, o menor percentual é composto de candidatos, deixa eu acender aqui, de candidatos, ai, gente, para que eu fui pegar esse negocinho, né? De candidatos, já sei, tem que apagar e fazer de novo. Isso aqui, para ficar bonitinho, né? Aí, agora sim. De candidatos na condição de treineiros. Olha só onde essa informação está aqui no texto, ó. Do total, não, aqui, além deles, 19,4% das inscrições são estudantes do primeiro ou segundo ano do ensino médio e 24,723, 0,6% de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos. Todos estão na condição de treineiros no exame. Então, esses percentuais aqui, eles estão na condição de treineiros, aqueles que já concluíram só o primeiro e o segundo, e os que estão concluindo esse ano. E todos eles são treineiros, que é exatamente o que está aqui. Se você somar 19,4 com 0,6, você vai ver que é um percentual de 20%. Então, é o percentual menor, o de treineiros, tá? Aqui está dizendo na letra A, só para a gente entender, que 1,8 milhão de estudantes concluintes do ensino médio realizou inscrição para a edição do Enem 2024. Aqui está dizendo que, ó, do total de participantes da edição deste ano, 1,8 milhão e 1,6 é concluinte dessa etapa de ensino. Então, não é o total, né? Não é o total de inscritos. O quantitativo geral de inscritos do Enem supera em 10% as inscrições de edições anteriores, que estão claras de compreensão de texto. Aqui, 9,95% e não 10%. Então, por isso, essa também está errada. E na letra D, ó, são considerados treineiros os inscritos concluintes do ensino médio e pessoas que não cursam nem complementaram? Não, não são só esses, né? São aqueles também que estão aí no primeiro ou segundo ano do ensino médio, tá? Então, o gabarito está certo, essa não cabe recurso. A segunda questão diz o seguinte: aqui na letra E está pior ainda, ó, pessoas que não concluíram não são autorizadas para realizar o exame. E a gente viu que isso não está dizendo aqui, está dizendo até pessoas que nem fizeram o ensino médio podem fazer aí o exame. Questão 2. Qual das expressões a seguir exerce a função no texto de adjunto adverbial? E aqui a gente tem a letra E, ó, adjunto adverbial de lugar, gabarito certinho, sem nada a mexer. A questão 3 diz: marque a alternativa correta quanto à função da linguagem predominante no texto e a qual elemento da comunicação ela está relacionada. Então, aqui nós vemos
que a questão nos deu, a banca nos deu como certa a letra A, que é a função referencial, pois o destaque é dado à mensagem. Nesse tipo de questão, você tem que analisar a alternativa se o que está se referindo ali, o referente ali da função, está condizendo com o que ela realmente é. E aqui nós temos um caso de função referencial, no qual a preocupação, o destaque dado é a mensagem. Né? Nós temos outras funções, mas a referencial é essa aqui do texto, porque o destaque dela é centrado na mensagem. A função conativa não poderia ser, porque na função conativa ou apelativa, ela é aquela que é usada em propagandas para se dirigir ao receptor da mensagem, tentando influenciar o comportamento dele. Então, não é o nosso caso aqui, né? O caso da questão no caso. A função emotiva, o destaque é dado ao emissor do texto. Até aí está tudo certo. A função conativa realmente é dada o ênfase aí ao receptor. A função emotiva realmente é dado ênfase, né? Dado destaque ao emissor. Mas aqui não acontece isso, tá? A função metalinguística, pois o destaque é dado ao código do texto, né? A língua portuguesa, no caso. A função metalinguística realmente é isso, mas não é a resposta. E a função metalinguística que está na letra E está dizendo que o destaque é dado ao referente do texto. Então, algumas pessoas confundiram isso aqui porque deram essa parte aqui, é destaque ao referente do texto. E se aí não se lembrar que a função metalinguística é aquela que é centralizada no código, erra a questão, tá? Então, letra A está certa, essa questão aqui também não cabe recurso, porque está tudo ok. Questão número 4, marque a alternativa que apresenta a classificação correta para a sequência de vocábulos retirados do texto. E nós vamos direto para lá. E aqui, né, dão aí a palavra obra, habilidade, cognitiva e consegue, e pede simplesmente que você saiba distinguir o que é um monossílabo, dissílabo, trissílabo. E apesar de a gente achar muito fácil, é uma coisa que está lá na base, né, da língua portuguesa, então muita gente erra a divisão silábica, tá? Então, se estava fácil para você, estava fácil para uma galera e estava difícil para alguém. Então, aqui nós temos um caso de dissílabo, né? A palavra obra tem 2 sílabas. Habilidade é uma palavra polissílaba, cognitiva também polissílabo e consegue trissílabo, tá? Então, o gabarito está certinho. Letra C, de casa. Também é uma questão que não cabe recurso. Deixa eu mexer aqui para ela ficar encaixadinha. Oh, vi demais. Aí, pronto. A questão número 5 diz o seguinte: julgue a classificação morfossintática definida nas assertivas e marque a alternativa correta. Há 2 ocorrências do pronome possessivo sua no primeiro parágrafo. Em ambas, ele exerce a função de adjunta de nominal, mas não se refere ao mesmo substantivo. Então, vamos ver ali. Ó, no primeiro parágrafo, aqui, sua obra se refere, o sua, o pronome sua, está se referindo aqui à obra, na obra, né, da pessoa que fez isso aqui e tal, beleza. A segunda, sua habilidade, habilidade dos cães. Então, aqui está se referindo à obra, a obra desse cara aqui, e a segunda está se referindo à habilidade dos cães. Então, essa assertiva aqui está certa, tá? Eu fiz uma bagunça agora aqui. Vamos ver como é que vai ficar depois de pronto. Como é que vai ficar arrumadinho. Então, essa está certa. Número 2. As palavras humanos, inteligentes e habilidade pertencem à mesma classe gramatical e sofrem a mesma variação de gênero e número, mas exercem diferentes funções sintáticas. Olha, as palavras são humanos, inteligentes e habilidade. Vamos marcá-las aqui, ó. Comandos humanos, adjetivo. A segunda palavra é habilidade. Nós temos aqui um substantivo, já sabemos que não é, né? E a outra palavra é inteligentes. Inteligentes, onde estão? Aqui, ó. Raças inteligentes. Adjetivo. Então, a gente tem adjetivo, que está se referindo aqui a comandos,
inteligentes a raças, né, de cães, e habilidade a um substantivo. Então, essa assertiva aqui, ela está errada. Número 3, o verbo avaliou, no primeiro parágrafo, apresenta o mesmo sujeito do verbo observou no segundo parágrafo, com alguma referência de registro. Vamos ver aqui. Avaliou, ó. Quem é que avaliou? Stanley Corey, refere-se a ele. E o outro, estou com problema de memória, já esqueci. Observou, ó. Quem é que observou? A mesma pessoa, Corey, com algumas mudanças, porque aqui o nome está completo e aqui só está o sobrenome. Mas tem aí o mesmo sujeito. Beleza, tá? Ok. A diferença do registro é que um está o nome completo e o outro está somente o sobrenome. A expressão de repetições forma uma locução adjetiva e funciona como núcleo do objeto direto. Aqui a gente vê um caso de situação que a gente tem realmente uma locução, aliás, nem é uma locução adjetiva, né? Essa aqui está toda errada, porque, ó, vamos ver aqui. No livro lançado, cadê repetições? Aqui, ó. Necessidade de repetições. Tá? Não é uma locução conjuntiva, é um complemento nominal aqui de necessidade. Então, não tem nem que se falar em objeto direto, certo? Então, aqui apenas a 1 e a 3 estão corretas. O gabarito condiz com o que está lá. E agora deu ruim aqui. Espera aí. Agora deu ruim, deixa eu cancelar e fazer de novo, porque ficou muito torto. Ó, deixa esse mesmo. O que a gente precisa saber é que está certo o gabarito da banca. Questão 6, marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras do novo acordo ortográfico. E aqui está dizendo, na banca está dizendo que é a letra A, e é isso mesmo. Está certinho, também não cabe recurso. Questão 7, no título da matéria publicada pelo portal UOL, 3 pessoas morrem e 2 seguem desaparecidas após chuvas em São Paulo. Qual a classe gramatical das palavras duas e desaparecidas? Numeral e adjetivo, sem contestação. A banca deu a letra D e está totalmente certo. Questão 8. Marque a alternativa que possui um verbo no modo subjuntivo. E aqui, ó, falasse. Essa terminação falasse, quisesse, cantasse, chorasse, ela pertence a o subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, passamos para a próxima, porque aqui não tem nem que ficar analisando verbo por verbo. E aí depende de você saber aí conjugação verbal. Mas sempre quando você vir falasse, dissesse, quisesse, vai ser pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Questão 9. Nos versos do compositor Raimundo Fagner, correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Os termos destacados são classificados respectivamente como sujeito, né? Correm. Quem é que corre? Os meus dedos longos. Se você se acostumar a fazer a pergunta para o verbo de quem é que exerce a ação dele, a quem é que ele se refere, você não tem problema se o sujeito estiver no início, no final ou no meio. Você sempre vai encontrá-lo, tá? Sujeito, né? Simples. Muita gente confunde porque está no plural, né? Estão no plural, são dedos, mais de um, e aí vai lá e marca sujeito composto e erra. Então, é dedos longos. Me é o objeto indireto. Quem dá, dá alguma coisa a ou para alguém. Dá contentamento a mim, né? É como se fosse. Então, a gente tem objeto indireto e objeto direto. Gabarito letra C, certinho, nada de recurso. E a questão 10, tá? Ela sim merece um recurso, porque a palavra. Vamos ver a questão, para a gente voltar certinho. Ó. Ficou cortado aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Cadê? Aqui nas minhas mãos. Ó, o início diz assim: as conjunções embora e mas, presentes no texto, são conectivos que estabelecem relação de contraste. Embora não estabelece contraste. Embora é uma conjunção
concessiva, uma oração subordinada adverbial concessiva, e não estabelece contraste, tá? Ela é até, eu considero até teimosinha, né? Mas, sim, mas é adversativa, é contrastiva. Então, essa assertiva, ela está errada. Pronto, vamos continuar para você ver o seguinte. A2, a oração, quando ela publicou o seu primeiro romance, é a oração principal do período e não apresenta conectivo. Não vamos pensar nem, tá? Se é a oração principal, se não é, vamos supor que você não sabe encontrar, mas o conectivo quando aqui, poxa, não gostei desse negócio que ficou sem. Mas o conectivo quando, ele é, aliás, essa palavra quando, ele é aqui sim um conectivo e é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Então, você percebe aqui nas alternativas, ó, que aparece a 2 em todas as outras que sobram, tá? A 1 está errada. E a 2 aparece em todas as outras que sobram. Então, essa questão aqui cabe recurso, pois não tem resposta correta, tá? Então, aqui, a banca deu como C, não, perdão, a banca deu como letra A 1 e a 4, e, na verdade, está errado aí, não tem resposta, tá? Então, é isso aí. Essa questão aqui, tá tudo certo, eu já conferi, foi, né, mole aí que deram e tal. Vamos para outra parte que nos interessa, que é a parte da lei orgânica do município, né? Sobre o cargo de comandante da Guarda Municipal, é correto afirmar que este é de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, que submete aí à Câmara, para que a Câmara aprove, tá? Para fazer parte da Guarda Municipal, você precisaria fazer concurso público, né? Precisa fazer. Mas, para ser o comandante, é necessário ser escolhido pelo prefeito e aprovado pela Câmara, tá? Então, aqui o gabarito está certo. Isso está. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Não aparece para vocês, porque não está em PDF, tá? Mas para quem quiser conferir, né, essa questão aí, ela está no artigo 119, que diz assim: a Guarda Municipal. Deixa eu ver se eu quero apresentar a tela, gente. Ou então, anota aí, melhor, senão o vídeo vai ficar muito longo e às vezes vocês não vão querer ver. Artigo 119, no parágrafo 2º, diz que o cargo de comandante da Guarda Municipal é de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, que submeterá à aprovação da Câmara na forma da lei. Então, tá ok, não cabe recurso, tá? Artigo 119 da Lei Orgânica, parágrafo 2º. A questão 17 diz o seguinte: ao prefeito municipal são privativas algumas iniciativas de leis que disponham sobre. Aqui você vê no artigo 54, diz o seguinte: são de iniciativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, fixação e aumento de sua remuneração. Exatamente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, tá de acordo com o parágrafo 54, inciso 2. Então, também não cabe recurso, ela está toda certinha, tá? De acordo com a lei ali, inclusive Ctrl+C, Ctrl+V, sem nada modificado. A questão 18 está dizendo que o órgão superior de consulta do prefeito, criado por lei, e dele participam o vice-prefeito, o presidente da Câmara, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, o procurador-geral do município, membro das associações representativas de bairros, entre outros. Tais características se referem ao conselho do município, né? Isso tá, deixa eu ver aqui, eu deixei separadinho, no artigo 18, eu vou mandar esses slides para vocês. No artigo 18, não, no artigo 79, e diz assim: o Conselho do Município é o órgão superior de consulta do prefeito, criado por lei, e dele participam. E aí estão elencados aí os participantes, tá? Então, também questão que não cabe recurso, tá? Ok, certinho. A questão 19 diz que na forma do regimento interno da Câmara e na forma da lei, lá na lei orgânica está escrito isso daí, tá? Não é que você tem que estudar o regimento interno.
está escrito que, segundo o regimento interno e a lei, né, serão apuradas e julgadas as infrações político-administrativas do prefeito municipal, observando-se requisitos e assegurando-se a ampla defesa. Sob esse prisma, analise os itens a seguir e marque a alternativa que contemple aqueles que consistam em requisitos corretos a serem observados no exercício das responsabilidades mencionadas por parte do Legislativo Municipal. E aqui, ó, validade, contraditório, decisão motivada, só a privacidade que ela não tem privacidade, é público, tá? Gabarito letra D e tá toda certinha, deixa só eu olhar aqui o artigo para você. Ó, artigo 86, tá? Pode dar uma conferidazinha, porque tá tudo certinho, porque tem que ser público e não sigiloso. A questão 20 agora diz que o município tem como objetivo, no campo da assistência social, promover, e aí a gente vê isso, a gente confere isso lá no artigo 221, né? Quem fez aí para assistente social sabe que o artigo 221 diz: a ação do município no campo da assistência social objetivará promover, no inciso 2 diz, o amparo à velhice e à criança abandonada. É o que está aqui, ó, exatamente no. Deixa eu apagar, ficou feio demais, né? Na letra B, então, também é uma questão que não cabe recurso, porque está toda ok. Galera, peço que vocês, né, entrem aí com recurso com relação à questão, deixa eu só fechar aqui, com relação a essa questão 10 de português, porque é uma chance imensa desse recurso ser deferido, tá? E como eu disse, quem quiser, deixa eu parar a apresentação aqui. Quem quiser o texto, tá? Quem quiser o texto para enviar lá na justificativa do recurso, só me pedir que eu mando para vocês. É um textinho simples, uma coisa assim, só direto ao ponto, tá? Então, ó, beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Ano que vem tem concurso para Santo Antônio de Pádua e em janeiro eu já começo a abrir as turmas. Quem quiser, é só me procurar, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Estão me vendo ainda? Agora sim. Tchau, tchau.